Olá! Trago agora ideias de posse, palavras e estruturas que, por exemplo, nos ajudam a dizer o que algo pertence a quem. Para a aula de hoje, apresentaremos palavras e estruturas em inglês que indicam posse, propriedade, pertencimento ou associação. Food for thought. Para a meditação desta aula e pensando na temática dela, a noção de pertencimento pode nos servir como instrumento poderoso de mudança, mas isso tem uma condição. You cannot change any society unless you take responsibility for it, unless you see yourself as belonging to it and responsible for changing it. Você não pode mudar qualquer sociedade a não ser que você tome responsabilidade por ela, a não ser que você veja você mesmo como pertencente a ela e responsável por mudá-la. Ideas of belonging, ownership, association. Ideias de pertencimento, propriedade, associação. Pertencer é o verbo to belong, que tem a sua basic form, a sua forma básica, belong, usado para construir o presente simples. This farm belongs to my family. Essa fazenda pertence à minha família. Tem past form, que é regular, com ed no final, usado para construir o passado simples. It belonged to my family 2 decades ago. Ela pertenceu à minha família 2 décadas atrás. Tem também a past participle form, a forma do particípio passado, que é idêntica do passado regular com ed. O particípio é a forma em português terminada em do, corrido, falado. To belong, pertencer, belonged, pertencido. It has belonged to us for years. Ela tem pertencido a nós por anos. E tem the present participle form, a forma do particípio presente, que é a forma com ing, para construir o tempo contínuo. It's belonging to me now. Ela está pertencendo a mim agora. Bem, essa estrutura do presente contínuo com o verbo to belong não é muito bem usada, nem mesmo orientada pelas gramáticas. Mas a forma com ing entra em outras estruturas. Vale a pena observar e guardar. Bem, a ideia de pertencimento, com to belong, também pode ser criada com a preposição of. No caso, a book e Lucy. Posso construir a estrutura This book belongs to Lucy. Este livro pertence a Lucy. Ou This book is of Lucy. Este livro é de Lucy. De, nesse sentido, associa o livro a Lucy. Eu entendo, então, que o livro pertence a ela. Poderia entender que foi escrito por ela, mas como existe uma preposição específica para isso, que é by, this book is by Lucy, of, então nos dá a ideia de pertencimento. A estrutura apóstrofe esta vírgula, metida astronauta que fica aí flutuando perto do S, ela exige uma estrutura. Possessor, apostrophe S, element. É o possuidor, o apóstrofe S e o elemento da posse. Por exemplo, The book is of Lucy. O livro é de Lucy. Quem é o possuidor? É Lucy. Então, entra Lucy, seguido do apóstrofe S, e o elemento de posse, que é o book. Lucy's book. Mais uma vez, o possuidor é Lucy, seguido de apóstrofe S, e o elemento de posse, book. Lucy's book. O livro de Lucy. A palavra whose é interrogativa, para perguntar de quem. Whose book is it? De quem é este livro? Uma resposta possível é It's her book. É o livro dela. It's hers. É dela. Her, hers. Vamos ver como funciona? Bem, her, hers são possessive pronouns. Se classificam em 2 ordens. A primeira é do grupo como my, que é usado
junto com o elemento de posse. Toda vez que eu uso, o elemento de posse o segue. Eu digo my book. Da mesma forma, o que pertence a você, your home, sua casa, seu lar. O que pertence a ele, his mom, sua mãe, a mãe dele. Her, o que pertence a ela, her cell, o celular dela, seu celular. Its é o que pertence a algo, a um prédio, por exemplo, its room, sua sala. Our é o que pertence a nós, our school, nossa escola. Your é o que pertence a vocês, your interest, seu interesse, o interesse de vocês. Their é o que pertence a eles, their lives, a vida deles. Bem, quando temos my book, eu tenho um elemento de posse seguindo. Mas se eu não apresento esse elemento, eu utilizo mine. Por exemplo, this is not your book, it's mine. Veja, não tem o book depois de mine. Está implícito. Por isso, eu tenho essa forma, mine. Junto com mine, todas as demais que apresentarei agora serão usadas sem o elemento de posse, porque está implícito no contexto. O que pertence a você, yours. My home is yours. Minha casa é sua. His. We are siblings. My mom is also his. Nós somos irmãos. Minha mãe é também dele. Pertence a ela, hers. The cell phone is hers. Esse telefone celular é dela. Its é o que pertence a isso. Na verdade, em inglês ele não é utilizado somente com a forma em que segue o elemento de posse. Ours é o que pertence a nós. Sem o elemento de posse, usamos ours. Not your school, ours. Não sua escola, nossa. Yours, que pertence a vocês. I see his interest. Show yours. Eu vejo o interesse dele. Mostre o de vocês. Theirs. My life for theirs. Minha vida pela deles. Bem, com whose, de quem, na pergunta whose book is it? Podemos então ter it's her book, é o livro dela. It's hers, é dela. It belongs to Lucy. Ou it's Lucy's book. Well, definitely it's Lucy's book. Toma seu livro, Lucy. Finalmente chegamos ao final. Muito obrigado. Thank you. Take care. Bye.